TCP/IP Stacks da nossa ESXi é muito importante, porque através dela a gente consegue administrar, seja o nosso serviço de acesso ao nosso próprio servidor, como essa aqui da interface que a gente está utilizando, ou por exemplo, vMotion, Provisioning Stack, que são importantes para acessar os servidores dentro de um ambiente cluster e também fazer a movimentação das nossas máquinas. Com esse serviço, a gente consegue ter uma velocidade, segurança e muitos benefícios para cada tipo de serviço. Porque o interessante da ESXi é que ela consegue colocar várias configurações que tem pequenos detalhes que podem ajudar bastante a gente a ter um alto desempenho. É por isso que a VMware é uma das líderes dentro do ambiente de hypervisor. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber dentro do TCP/IP Stacks na sua ESXi. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade ao nosso VMware na prática aqui, que é o nosso curso que a gente está disponibilizando gratuitamente para vocês, a gente vai falar, como eu disse, de uma parte importante, né? Onde tem uma configuração minuciosa que pode fazer bastante diferença dentro do seu ambiente. Fora esse vídeo, tem muitos outros conteúdos, não só da VMware, mas muito da área de TI aqui dentro do nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que além desse conteúdo que você está procurando para melhorar na área de TI, tem muito mais coisa. A gente posta conteúdo todo dia aqui no canal e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, se inscreva no canal e deixa o seu curtir aqui, que vai ajudar bastante a gente, beleza? Bom, como a gente faz para acessar o TCP Stacks? É muito fácil. A gente vai na parte de networking e dentro da parte de networking a gente passou por quase todo mundo aqui. Port Groups, Virtual Switch, Physical NICs, VM Kernel NIC, que foi o assunto do nosso penúltimo conteúdo, né, em duas partes. E hoje a gente vai falar sobre o TCP/IP Stacks. Stacks é um acúmulo, assim dizendo, pode se traduzir para o português. O que acontece? Quando você entra nessa opção aqui, você vê três opções: a vMotion Stack, Provisioning Stack e a Default TCP Stack. O que acontece? Cada uma tem uma função muito específica. A vMotion Stack é um serviço de IP onde vai estar atrelado o IP, o gateway e todas as informações de rede que você precisa para fazer a movimentação dentro do seu ambiente. Quando você tem um ambiente de cluster, por exemplo, mais de um host ESXi dentro do seu ambiente, você pode migrar essas máquinas. Por exemplo, nós temos aqui o nosso servidor 01 e tem algumas máquinas virtuais, vamos assim dar como exemplo. Se a gente quiser parar esse servidor e migrar essas máquinas para o servidor ESXi 02, a gente pode fazer isso através de um serviço, uma tecnologia da VMware, que é o vMotion Stack. Então vai ser através desse configurador, dessa configuração de IP, que a gente vai poder fazer esse trabalho. E depois a gente tem um Provisional Stack. Para que serve ele? Quando a gente administra um cluster nada mais é quando nós temos vários servidores que fazem a mesma função, assim dizendo. Eles trabalham em conjunto para dar mais disponibilidade, dar mais desempenho para o seu serviço. Aqui dentro da VMware, a gente tem serviço dentro do vCenter, quando a gente cria clusters e coloca os servidores que a gente quer ali. Um cluster dentro da ESXi sempre vai ser um servidor físico, você não é uma máquina virtual que você pode colocar no cluster, tá bom? E o que acontece? Quando você precisa adicionar servidores novos dentro do seu cluster, vai ser através do Provisioning Stack. Ele é um serviço importante, é através dele que a gente adiciona isso. Mas não só adiciona, essa comunicação entre os servidores dentro do cluster vai ser através do Provisioning Stack, é uma coisa interna somente deles. E depois a gente tem um aqui que você está vendo, que tem Preferred DNS e Alternative DNS, que é o Default TCP Stack. Esse aqui é muito importante, porque através desse serviço nós conseguimos ter acesso na nossa ESXi, né? Através do nosso servidor. Se não tivesse esse carinha aqui, a gente não conseguiria, por exemplo, dar acesso ao nosso serviço. Mas você falou para mim, Gustavo, que através do VM Kernel. Sim, mas quando nós criamos o VM Kernel, nós temos que selecionar um tipo de TCP/IP Stack e eu já mostro para você. E o que é interessante? É através desse serviço aqui, do Default TCP,
que nós podemos ter acesso ao nosso servidor, ele pode ter acesso à internet, tem interação, por exemplo. Gustavo, eu criei aqui dentro do meu storage, eu coloquei uma imagem aqui, eu vou em browser e tem uma imagem aqui dentro. Se eu quero fazer download, vai ser através do default IP stack. Se não tiver ele, você não consegue fazer isso. Então você pode entender que o default stack, ele é muito importante para você fazer interação e download de coisas ou upload dentro da sua infraestrutura. Então se você coloca uma network ali que não é veloz, você vai ter problema nisso, né? E não só isso, é através do default TCP stack que o seu servidor consegue ter acesso à internet. Então, por exemplo, se eu vou aqui em Manage, vou na parte de Packages, se eu quiser instalar um package aqui, ele vai utilizar o nosso TCP stack default TCP. Ele vai utilizar, se tiver acesso à internet, tudo configurado, é através dele que ele vai ter acesso à internet. Então, se você não configurar aqui corretamente, você vai ter problemas. Por exemplo, se você quiser fazer edições em cada um, você seleciona ele e depois vai em Actions aqui e vai em Editar. Como não tem nenhuma configuração, seja no Vmotion Stack ou no Provisioning Stack, porque a gente não está utilizando e não dá para utilizar na STZ nesse tipo de ambiente, a gente só tem o Default TCP Stack. Se a gente clica nele aqui, a gente tem várias informações. A gente tem configuração, se ela está habilitada, o IPv6, por exemplo, máximo de conexão, a vmkernel que está utilizando aquela configuração, DNS Configuration, ele te dá aqui informação hostname, te dá o address. O address aqui, atenção, isso aqui é de DNS, tá bom? Não é esse IP aqui. Eu já ensinei para vocês como configura o vmkernel e como adiciona o IP nele lá, que a gente fez isso nos nossos vídeos anteriores. Depois ele te dá o domain name, que é esse domínio aqui, em host. Se você quer dar um domínio, por que você não adiciona STZ no domínio? Então, se você quiser colocar um FQDN, que é Full Qualified Domain Name, para que tenha o nome correto, se você quiser colocar, por exemplo, fazer resolução dentro do seu DNS, você pode adicionar um entre lá dentro. Falando nisso, se você não conhece muito DNS, tem um vídeo no canal explicando como funciona o serviço de DNS. Dá uma olhada, vou deixar aqui na descrição do vídeo como funciona o ambiente DNS. É muito importante para você, administrador de ambiente, beleza? Então aqui ele vai te dar o domínio e aqui o nome do nosso servidor, que é esse. Se a gente volta para lá, ele dá também search domains. Então aqui você pode colocar mais de um domínio se você quiser responder, por exemplo, descomplicando.com, se eu quero colocar descomplicando.br, eu posso colocar aqui. Outras informações que é de routing, que é o acesso que nós temos aqui dentro do nosso serviço, ele aparece aqui. Por exemplo, ele está falando para você que a network que ele está utilizando para fazer o acesso é 192.168.10.0, é a network, não é IP. Ele vai aqui, é uma /24, não tem um gateway associado nele. Então, Gustavo, se eu quiser ter acesso à internet, eu vou ter que colocar um gateway aí. Você está correto? Esse gateway você não pode acessar conexões externas à sua, né? Se não é a sua conexão e a internet está fora da sua conexão, sem um gateway você não acessa. E qual o device que ele está conectado? O VMK1. O VMK1 é o nosso vmkernel. VMkernel que nós já falamos. Muito importante você saber isso. Beleza? Então se a gente clica, por exemplo, no nosso vmkernel lá, que é o que a gente criou com o serviço de Management Network, aqui nós temos várias configurações. O IP address, o subnet está habilitado DHCP? Não está. Beleza? Então essas são as configurações. Se você chegou nesse vídeo e não viu o vídeo do vmkernel, é muito importante ver os outros vídeos todos, porque senão você não entende o que a gente está falando. Quem está desde o começo está entendendo tudo o que está acontecendo. Então o que acontece? Beleza, Gustavo, mas como faz para eu poder utilizar o nosso default TCP/IP ou o Vmotion? É muito importante essa pergunta, eu vou explicar para você. Para você poder utilizar o TCP/IP Stacks, você só pode utilizar ele no vmkernel NIC, porque é através dele que você associa o TCP Stack. Que tipo de TCP Stack você vai utilizar, beleza? Então se eu faço aqui, por exemplo, add vmkernel NIC, o que ele dá para mim? Se você quer fazer um novo port group, ou quer utilizar um novo, né? Vou colocar aqui um chamado teste, beleza? Eu quero utilizar o teste. Vou utilizar o vSwitch 0, depois eu vou apagar esse vmkernel.
O nome da VLAN é esse, o MTU é esse, já expliquei. E depois aqui a gente tem algumas configurações. Primeiro, o tipo de versão, se a gente vai usar só IPv4 ou IPv4 e IPv6. Nesse caso eu quero criar, por exemplo, só IPv4. O tipo de configuração de IPv4 eu quero DHCP, então vai ser através dessa conexão com o meu vSwitch, que está conectado com o port group, que tem conectado placas de redes. Eu vou obter um IP através do DHCP ou quero colocar um IP estático? Eu posso colocar aqui um IP estático, se você quiser. Não tem problema nenhum você colocar um IP estático. Você coloca o IP e a subnet mask aqui. E outra coisa que você pode fazer é aqui que você seleciona qual tipo de TCP stack você vai utilizar. Se você deixa default TCP stack aqui, você pode selecionar qualquer serviço, quantos serviços você quiser. Mas se você quiser utilizar um serviço de TCP stack, por exemplo, Vmotion, ele automaticamente associa a sua vmkernel o serviço de Vmotion. Ah não, Gustavo, eu quero usar Provisioning Stack. Ele automaticamente, nesse caso ele me trollou, não colocou, você coloca o Provisioning Stack. Nas versões anteriores ele colocava o Provisioning automaticamente, não sei porque agora ele não está colocando. E é interessante você utilizar o TCP Stack para esses tipos de serviço em específico, Vmotion e Provisioning, porque ele tem configurações minuciosas para aquilo. Então não é interessante você colocar em default TCP Stack um Provisioning ou um Vmotion. Utilize o TCP Stack para cada um, ok? Então esse é um modo. Obviamente, toda vez que você for utilizar isso, você tem que utilizar um port group, tem que utilizar um vSwitch e tem que ver como é que vai ser esse tipo de configuração. Então, é através dessa configuração aqui que você seleciona o tipo de TCP stack que você vai utilizar, beleza? Mas beleza, Gustavo, já me explicou para que serve cada um, mas tem uma coisa ali que eu não expliquei para você e você tá certo, muito certo na verdade. Bom, voltando aqui ao nosso default TCP stack, que é o único que tem a configuração que a gente pode fazer edição, se a gente clica selecionando ele e depois vai em Action, a gente pode ir em Edit Settings. E aqui, pessoal, é muito interessante, porque você pode fazer várias alterações que você não necessariamente precisa fazer uma conexão SSH, por exemplo, ou acessar o servidor como se fosse na frente dele aqui, como se fosse esse exemplo aqui, ó, para fazer essas modificações. Você pode fazer através daqui. E quais são essas modificações? Você pode alterar o hostname do servidor, o domínio você pode alterar aqui, o primário DNS, o secundário DNS, o search domain. Você pode adicionar um gateway aqui no seu serviço de routing, por exemplo. Mas uma coisa interessante é que specify how the host should obtain least setting for TCP stack. Você pode colocar isso automaticamente ou você pode usar o serviço de DHCP, Service from Falling Adapter. O que ele está falando para você? Olha, você vai usar as configurações do adaptador, que é esse aqui, que é o vmkernel 1. Nesse caso, eu não quero utilizar nenhum serviço de DHCP que venha dele, de DNS, nada, eu quero fazer tudo manual. Então aqui você pode alterar isso. E aqui dentro, somente dentro, que é na parte de Advanced Settings, você tem uma configuração muito importante. Aqui são o número máximo de conexões que você pode ter dentro do seu servidor. Essa aqui é padrão e muito difícil você alterar isso aqui, né? Você chegar a ultrapassar isso. Mas nós também temos duas configurações aqui, ó. Congestion Control Algorithm, que é o algoritmo de controle de congestionamento. Nós temos dois, o Neureno, né? Neureno seria em italiano, e o Cubic. Basicamente, o Neureno, ele é para infraestruturas que ela tem alta qualidade e que ela não tem muita latência. Lembra que latência é o tempo de uma coisa chegar na outra. Por exemplo, não adianta nada você ter uma internet de 1 tera no Brasil e precisar enviar alguma coisa para a China. Por mais que a sua conexão seja rápida, você vai ter latência, que é o tempo que essa informação chega na China. Ela vai chegar de uma forma muito mais lenta, vai demorar, porque ela geograficamente está muito mais longe de você, beleza? Então nós utilizamos o Neureno para esse tipo de configuração. Quando a gente usa o Cubic, vai ser para a gente utilizar quando nós temos muita latência. Então, se a gente precisa enviar coisas que tem muita latência, o Cubic é bom porque ele tem tecnologias em cada um que vão auxiliar isso para vocês. Eu não sou muito bom de memória, isso não é pecado para ninguém. Então, eu separei aqui um jeito para a gente ler e ficar mais fácil para você associar aqui. Eu coloquei essa tabelinha. Então, quando você vai utilizar o Neureno, né? Ó, o Neureno é redes com latência variável, redes de longa distância, roteamento complexo. Então, longa distância não é tão longa assim não, beleza? E redes com baixa taxa de perda de pacote.
Então, se você tem uma conexão que não tem muita perda de pacote, não vai ter muita latência, por exemplo, ela é interessante. Aí, onde ela é aplicável? Aplicações que exigem alta velocidade de transferência de dados, por exemplo, transferência de arquivos, streaming de vídeo, ela é uma ótima configuração. Você pode deixar em New Reno. Mas não, Gustavo. A minha conexão, eu tenho uma conexão com a minha XZ aqui e eu tenho uma conexão que está com um servidor bem longe de mim. Então eu tenho bastante congestionamento, eu tenho bastante latência. Então você vai utilizar quando a rede é mais congestionada, quando tem muito tráfego dentro da sua rede. Essa tecnologia vai te ajudar nisso. Então, VMware, mais uma vez, investindo em tecnologia para melhorar isso. Então, a gente coloca Cubic. Para que ela é boa? Redes com alta taxa de perda de pacote. Como eu falei para você, é uma rede que tem muita latência, tem perda de pacote. O Cubic vai minimizar isso, então ela é mais interessante que a New Reno. Porque não adianta nada, a New Reno vai deixar mais veloz, mas não adianta nada, eu tenho latência, eu tenho perda de pacote, eu tenho que usar uma tecnologia, um serviço que vai me auxiliar a diminuir isso. E ele te dá aqui, né, algumas informações de quais aplicações você pode utilizar. Você pode utilizar em aplicações sensíveis à latência, por exemplo, VoIP e videoconferência. Você não quer estar fazendo uma videoconferência e a pessoa está falando, travando. Não, o Cubic vai te ajudar nisso. E, obviamente, ele é ótimo para redes com alta latência. Então, se a latência é muito grande, ele é muito importante para você, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos muito sobre o TCP/IP Stacks. Você viu que ele não faz muita coisa, mas as pequenas coisas que ele faz dá muito impacto, né? Principalmente se você está falando aí de alta disponibilidade, se você quer trazer mais redundância, por exemplo, trazer mais benefícios para a sua rede, você pode adicionar essas configurações aqui e você aprendeu a fazer modificações. Na nossa próxima aula, para fechar aqui um pouco na parte de redes, nós vamos falar sobre Firewall Rules, que são as regras de firewall que nós temos dentro do nosso servidor SXZ, fora os serviços que nós temos também de firewall externo, mas é importante você ter ciência de como ele funciona, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora no canal a gente tem uma coisa muito interessante que é a parte de membros. Então, se você quiser apoiar o canal, tem muitos benefícios para os membros lá. Então, você pode se tornar membro, está aqui na descrição. Além disso, aqui no Descomplicando nós prestamos consultoria e mentoria para você que quer ingressar na área de TI, migrar de profissão, trabalho como, sei lá, auxiliar técnico de alguma área, quero virar na área de TI, eu quero trabalhar com TI na Itália. Nós oferecemos esses serviços aqui de consultoria e mentoria. Acesse o nosso site, está aqui na descrição, lá tem mais informações para vocês, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.